Olá, bonitos e bonitas, tudo bem com vocês? Vamos revisar aqui alguns aspectos relativos a essa habilidade H25 que fala aqui da identificação de materiais, né, de substâncias, de características de etapas e rendimento dessas com implicações biológicas ou não associadas à produção de produtos. Então aqui a gente está falando, né, bonitos, de uma habilidade que faz referência a produção desses produtos, das relações quantitativas, que envolve aqui a ideia de cálculo estequiométrico, da concentração de soluções, das relações de oxi-redução, que sempre aparecem na prova do Enem e é importante a gente revisar. Então, quando a gente fala de cálculo químico de determinação quantitativa, é importante tu lembrar aqui conceitos importantes, como o conceito aqui bonitos da própria massa molar, o conceito de mol. Lembra, né? Mol é uma unidade de quantidade de matéria, diz quantas unidades eu tenho nesse sistema. A massa molar sempre vai ser usada aqui para identificar qual é a massa de um mol dessas unidades nesse sistema. E aí, bonitos, a principal relação que vocês precisam recuperar é a famosa relação molar. Lembra, bonito, sempre que eu tenho um mol de qualquer coisa, esse mol equivale a 6 vezes 10 na 23 unidades dessa coisa, que sempre vai estar associado a uma massa molar, que vocês conseguem determinar a partir das informações aqui das massas atômicas desses elementos que o Enem vai te dar necessariamente. E também um mol sempre vai ter aqui um determinado volume molar se essa espécie química for um gás. Lembra, se esse gás estiver na CNTP, nas condições lá, né, bonitos, de 0 graus Celsius e 1 atmosfera de pressão, ele equivale a 22,4 litros. Então isso aqui é como se fosse uma relação de transformação de unidade. Percebe? Se eu tenho um mol de gás carbônico, esse equivale exatamente a 6 vezes 10 a 23 unidades do gás carbônico. Mas como o gás carbônico são moléculas, isso equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Agora, bonitos, a massa de um mol de gás carbônico equivale a 44 gramas e como ele é um gás na CNTP, ele equivale a 22,4 litros. Então percebe, se eu tenho um mol de gás carbônico ou 22,4 litros de gás carbônico na CNTP, ou se eu tenho 44 gramas de gás carbônico, isso é exatamente a mesma coisa. Com base nisso, dessas relações de transformação de unidade, é que a gente vai falar do cálculo químico, do cálculo estequiométrico. Lembrem-se, nessas questões que vocês vão encontrar na prova do Enem, tu vai ter sempre uma situação problema onde ele vai te dar uma reação química, certo? Onde ele vai te dar uma equação química que representa esse processo. Então, a estratégia que tu vai estabelecer para resolver qualquer questão que envolve cálculo estequiométrico, que é uma relação de proporção aqui, é primeiro entender o que está acontecendo. Por isso que tu tem que conhecer a equação química e ela tem que estar devidamente balanceada. Aí o que tu vai fazer? Tu vai identificar quem é o dado e quem é a pergunta, ou seja, o dado, a informação que ele te deu na questão a respeito de alguém que participa dessa reação química. A pergunta é a quantidade de alguém que participa da reação química que ele quer saber. E tu vai montar uma relação estequiométrica, uma relação em mols, lendo a equação. Estabelecendo essa relação em mols, tu passa isso para as unidades que tu precisa, para massa, para volume, e aí sim tu pode montar uma regra de 3 para resolver essa relação de proporção. Então tu sempre toma esse caminho. A partir da equação química, tu constrói uma proporção em mols, monta essa proporção em mols, transformando as unidades para aquilo que tu precisa, para estabelecer aqui, bonitos e bonitas, a relação, né, da regra de 3 que resolve essa questão de cálculo químico. Agora, uma outra relação importante aqui é a própria ideia do estudo das soluções. O Enem vai falar muito das quantidades envolvidas dessas espécies químicas, nesses sistemas, em solução. Solução é sempre uma mistura aqui de uma determinada espécie química em menor quantidade, que é o soluto, e uma substância que vai estar em maior quantidade em volume, que é o solvente, que normalmente é a água para nós. E aí lembra que nesses sistemas eu posso ter diferentes proporções da quantidade de soluto e da própria quantidade de solução. Por isso que a gente usa expressões de concentração. Mas percebam, as expressões de concentração são sempre relações entre a quantidade de soluto em relação à quantidade de solução, como é o caso da concentração comum, que eu vou relacionar a massa de soluto em relação ao volume da solução, ou então a concentração em quantidade de matéria, concentração molar, que é uma das expressões de concentração que mais aparece no Enem aqui. Lá eu vou ter o número de mols de soluto dividido pelo volume da solução. Por isso que a unidade típica da concentração em quantidade de matéria, da molaridade, é mol por litro.
Agora, o Enem adora estabelecer aqui relações vinculando operações com essas soluções. Essas operações e soluções envolvem dois processos típicos aqui para a prova do Enem. O primeiro deles é a mudança apenas da quantidade de solvente, que pode estar associada aqui a processos de concentração e de diluição. Lembra, para diluir ou concentrar uma solução, eu vou mudar aqui, alterar aqui apenas a quantidade de solvente, mantendo a quantidade de soluto constante. Por isso que diluir uma solução é diminuir a concentração pelo aumento do volume de solvente. Já concentrar uma solução é justamente diminuir aqui a quantidade de solvente para aumentar a proporção de soluto dependente desse sistema. Então, quando tu vai diluir uma solução, tu sempre acrescenta solvente. Já quando tu vai concentrar, tu sempre retira solvente por evaporação. Agora, o que tu tem que lembrar? A concentração e o volume são inversamente proporcionais, se não vai haver mudança na quantidade de soluto. Consequentemente, a concentração e o volume no início vão ser sempre uma razão constante aqui. Então, se tu multiplicar a concentração e volume no início por concentração e volume no fim, tu vai ter uma relação que vai determinar matematicamente a proporção envolvendo essas soluções, certo? Então, essa operação aqui de diluição e concentração é bastante comum. Assim como ele também pode envolver aqui, bonitos, relações de titulação, né, de neutralização das soluções ácidas com componentes básicos também é comum. Agora, é importante tu ir para a prova sabendo aqui que é uma questão tradicional e que tu vai encontrar questões envolvendo a relação de eletroquímica e as reações de oxirredução. Lembra, bonitos e bonitas, a eletroquímica trabalha com esses dispositivos que a gente conhece como pilhas e eletrólise, produzindo uma transferência, uma transformação dessas energias a partir aqui da aplicação das reações de oxirredução. Então, uma pilha transforma energia química em energia elétrica espontaneamente e, necessariamente, a eletrólise usa a energia elétrica para produzir aqui um processo de decomposição. Então, as pilhas são sempre dispositivos que produzem corrente elétrica espontaneamente e a eletrólise faz a decomposição química desses compostos usando a corrente elétrica como agente. Só que todas essas reações ocorrem aqui por processos de oxirredução. Então, tu não pode ir para a prova sem relembrar quem são as reações de oxirredução. Lembra, bonitos? A oxidação é sempre esse processo no qual um átomo dentro do sistema vai doar elétrons. Obviamente, quem doa elétrons, doa para alguém que vai ser sempre aqui aquele átomo que vai receber elétrons, que é quem sofre redução nesse processo. Então, para identificar quem está oxidando, quem está reduzindo, a gente sempre vai analisar aqui a variação do número de oxidação dessas espécies. Lembra, o NOx é aqui, bonitos, justamente a ferramenta que a gente usa para determinar a carga desse átomo. Se houver variação na carga desse átomo, quer dizer que ele perdeu ou ganhou elétrons. E aí, bonitos, calcular o NOx está associado a uma série de regrinhas aqui que é importante que vocês conheçam. Coloquei esse quadro resumo só para tu rever aí no quadro, mas de modo geral, né, bonitos, tu vai analisar aqui, né, se é uma substância simples, se é uma substância composta. Tem alguns átomos que têm número de oxidação fixo e a partir da variação do número de oxidação tu pode identificar quem oxida e quem reduz, como nesse exemplo que eu trouxe para vocês aí na tela. Percebe nessa reação que o óxido de ferro 3 está reagindo com carbono, certo? Uma reação bastante comum aí na siderurgia e também muito cobrada no Enem. Então percebe que o carbono, aqui é substância simples, tem NOx zero, quando ele sofre essa reação ele vai se transformar em monóxido de carbono, onde ele passa a ter NOx mais 2. Então o carbono aumentou o NOx, isso quer dizer que ele perdeu elétrons, por isso que ele sofreu oxidação. Agora percebe que no óxido de ferro 3, o ferro tem NOx mais 3 e o oxigênio tem NOx menos 2. Só que o ferro foi transformado, né? O óxido de ferro 3 foi transformado em ferro metálico, onde o ferro, substância simples, tem NOx zero. Então o NOx do ferro diminuiu, saiu aqui de mais 3 para 0, então ele ganhou elétrons sofrendo redução. Agora, não esquece, né, bonitos? Sempre aquela substância reagente que tem aqui o átomo que sofre oxidação vai ser o agente redutor. E sempre aquela espécie química que tem o átomo que sofre redução vai ser o agente oxidante. Então, percebe? O agente oxidante é todo o óxido de ferro. Embora só o átomo de ferro sofra redução, toda substância reagente que tem o óxido de ferro é o agente redutor, é o agente oxidante nesse caso.
certo? Então, agente oxidante e agente redutor são sempre substâncias, reagentes são sempre substâncias, né, que vão provocar a oxidação ou provocar a redução. Esse resuminho aqui, bonitos, te ajuda a identificar quem são reações de oxidação e de redução, certo? Sempre analisando a variação do número de oxidação dessa espécie. Lembra que o Enem adora fazer referência a essas reações de óxido-redução, associando isso ao ciclo do nitrogênio, ao ciclo do carbono. Então, tu tem que identificar quando o cara oxida e quando o cara reduz. Agora, a aplicação dessas reações de óxido-redução vai estar vinculada sempre a esses dispositivos que são as pilhas e a própria eletrólise. Lembra, a pilha, como eu te disse, é sempre um dispositivo que produz espontaneamente corrente elétrica. Então eu vou ter sempre uma diferença de potencial entre esses eletrodos, e aquele eletrodo que tem menor potencial de redução é quem vai reduzir, vai oxidar, e aquele cara que tem maior potencial de oxidação é quem vai aqui, né, bonitos, oxidar. Então os elétrons sempre vão sair do cara de maior potencial, de menor potencial de redução para o cara de maior potencial de redução, onde, né, eu tenho a oxidação é sempre o ânodo, o polo negativo da pilha. Então os elétrons saem do polo negativo para o polo positivo, onde tu vai ter essa reação de redução. Onde eu tenho a reação de redução, a gente sempre tem o cátodo, que é o polo positivo da pilha. Lembrem o seguinte, na pilha o dispositivo é espontâneo, então, bonito, sempre quem vai reduzir tem maior potencial de redução, quem vai oxidar tem maior potencial de oxidação. Essa relação vai ser sempre levada em consideração. E é importante lembrar que a diferença de potencial produzida por essa pilha é dada aqui sempre, né, pelo potencial de redução de quem reduz menos o potencial de redução de quem oxida. E por fim, bonitos, a eletrólise é justo o processo que usa a corrente elétrica para fazer decomposição desses compostos. Lembra, a eletrólise é um processo de análise, de decomposição, que usa a corrente elétrica para fazer esse processo de descarga desses íons. Então, na eletrólise, os ânions sempre vão para o ânodo receber elétrons, sofrendo aqui, aliás, os ânions sempre vão, né, para o próprio ânodo doar elétrons para o circuito eletroquímico. Agora, os cátions sempre vão para o cátodo receber elétrons para sofrer o processo de redução. Então lembra, Brito, tu vai ter um gerador que vai empurrar elétrons para dentro da solução eletrolítica. Esses elétrons vão entrar pela solução, pelo polo negativo, que é o cátodo, onde a gente tem a redução. Os cátions vão ser forçados a receber elétrons, sofrendo um processo forçado de redução. Eles vão ser descarregados aqui. E necessariamente lá no polo positivo, onde os elétrons precisam sair, tu vai ter os ânions sofrendo um processo forçado de oxidação, produzindo elétrons para fechar o circuito eletroquímico. Então percebam, bonitos, há dois tipos de eletrólise aqui. Aquelas que acontecem em soluções aquosas, que são eletrólises em soluções aquosas associadas a baixa temperatura, associadas aqui a processo onde eu tenho ácidos, bases ou sais solubilizados em água para gerar uma solução eletrolítica. E aí, bonitos, a produção de cloreto de sódio, né? A eletrólise do cloreto de sódio para a produção de soda cáustica aqui, enfim, gás hidrogênio, gás cloro, são os principais exemplos dessa eletrólise em solução aquosa. E a eletrólise ígnea está associada a sistemas compostos por compostos iônicos fundidos, compostos iônicos líquidos, só que em altas temperaturas, certo? Por isso que ela é chamada de ígnea. E o principal exemplo de aplicação da eletrólise ígnea é justamente aqui, bonitos, a produção de alumínio a partir da eletrólise ígnea da bauxita. Beleza, bonitos? Bons estudos aí, vale a pena rever as pilhas e a eletrólise para a tua prova.